Porque aqui de volta a mais um vídeo do canal Analistas Quantis. O meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo ensinar para você a criar um painel bem simples, painel aqui introdutório para você ter ideia de como colocar essas informações complementares tanto dentro de indicadores quanto dentro de robôs. Aqui esse painel ele está fazendo o seguinte, ele está pegando o preço atual de um determinado ativo em que esse robô está adicionado, eu escolhi colocar dentro de um robô a estrutura do painel, e se o preço ficar superior a essa linha aqui, ó, essa linha verde, eu vou ter a cor aqui dessa grade sendo colocada, né, que está vermelha atualmente, vai ficar azul, se o preço ficar acima dessa linha verde. Se o preço ficar abaixo dessa linha verde, como é o caso atual que está aparecendo, eu tenho esse fundo aqui mostrando vermelho. E isso aqui vai mostrar alguns elementos, né, tanto de colocar o painel aqui no gráfico, quanto também colocar essa caixa de cores no fundo, e uma lógica também de preço se deslocando dentro de um determinado nível e modificando a cor desse painel aqui de referência. Né? Veja que esse painel não tem muita utilidade, mas ele vai, de forma didática, explicar para você como criar esses painéis. Muita gente me pediu como fazer esse tipo de ação aqui, que inclusive para isso eu criei um curso bem detalhado, bem organizado. Se você quiser saber, se aprofundar com relação à criação de painéis mais complexos, botões, interações com robôs e indicadores a partir de dados que entram aqui dentro do painel, tudo isso aqui eu ensino num curso à parte que está, inclusive, aí na descrição do vídeo, para caso você queira aprofundamento. Porém, o que eu vou ensinar aqui já é de bom tamanho para você começar a desvendar e procurar aí referências por si só. Vamos vir então aqui para a nossa IDE. Vindo para a nossa IDE, a gente tem aqui todo o nosso código do painel. E o código do painel ele é um código que vai precisar de includes, porque a gente vai precisar usar elementos gráficos que estão presentes dentro dessa biblioteca aqui, ó, Controls. Essa biblioteca já é padrão, já está aqui dentro da própria linguagem MQL5. A gente não precisa baixar nada novo. Já tem tudo aqui dentro. Por exemplo, eu venho aqui em Include, ó, na pasta Include, e dentro da pasta Include eu tenho aqui a pasta Controls, que já são os controladores, e eu vou precisar importar alguns para desenhar o meu painel, o label para desenhar lá a legenda, e aqui para desenhar aquela nossa caixa que vai ficar mudando de cor. Pois bem, estamos com isso aqui já tudo importado, né, a partir do Include, e vamos colocar as dimensões do nosso painel e o posicionamento do nosso painel. Aqui é onde se posiciona o nosso painel no gráfico, por exemplo, X e Y. Se eu vir para cá, ó, eu tenho 30 e 30. Esse X e Y refere-se que daqui para cá eu tenho 30 e daqui para cá eu tenho 30, né? É onde aparece de primeira instância o meu painel. Porque quando eu arrasto o meu robô, o painel já aparece numa posição, e aparece nessa posição 30, 30. Eu posso colocar no outro posicionamento aqui, uma vez que eu arraste, né, o meu indicador, robô, enfim, só para eu ter o posicionamento inicial. Por outro lado, olha, assim, até mudou de cor, né? Deixa eu voltar, tá vendo? Ó, ficou vermelho agora porque o preço está abaixo, mas estava azul porque o preço estava acima dessa linha de referência, né? Isso aqui fica mudando, como eu já disse agora há pouco. Voltando para cá, eu tenho agora as dimensões do meu painel, que é o tamanho do painel. Olha só, eu tenho 300 de X e 130 aqui de Y. No caso de X não, né? De comprimento. Comprimento de 300 e altura de 130. O que é que significa isso? Aqui, ó. 300 é daqui para cá, comprimento, e altura aqui 130. Pois bem, vamos continuar. Agora eu vou precisar instanciar alguns objetos. O objeto painel, o objeto aqui que eu estou chamando de campo colorido, que é o que vai aparecer o fundo, que é o inicial, aqui está aparecendo com a cor amarela. Temos um outro campo 2, que eu coloquei uma variável aqui para modificar para outras cores, a gente não vai estar utilizando esse campo 2 aqui no caso, pelo menos para esse código, deixa eu até apagar isso. Vou apagar, esse campo 2 não está sendo utilizado, mas temos o texto. Então o campo colorido, que é o fundo lá, ou vai ficar sendo da cor azul ou vermelha, e o texto que vai aparecer lá, né, o texto do preço do ativo. Ok. Estamos instanciando a partir dessas classes. Como é que eu uso essas classes? Uma vez que eu importo aqui, ó, se eu fizer esse import, eu vou poder usar essas classes normalmente, né, criar, ou seja, esses objetos desses tipos aqui. Portanto, agora com essas variáveis, eu vou precisar criar o nosso painel. Dentro de um init mesmo, eu crio o meu painel. Dentro de um init, eu uso painel, create, para criar o painel, e eu preciso especificar algumas informações. Olha só, aqui é o gráfico, né, o referenciador do gráfico, eu botei 0. O nome do painel, que vai aparecer lá em cima. Aqui eu boto a subwindow, que é 0, que é a janela principal, a gente bota 0. Aqui a posição onde vai aparecer o meu painel, X e Y. O tamanho aqui do meu painel, né, que é o meu comprimento do painel. E a altura do meu painel. Pronto, basicamente é isso. Eu já crio o meu painel com essa nossa linha de código. E agora eu vou fazer aqui, ó, a criação do meu campo colorido. Então, campo colorido eu vou criar, vou dar esse nome, vou dar aqui os posicionamentos, ó.
subir o window, vou dar o meu eixo X, o meu Y e também o tamanho, olha, o tamanho de X e a altura. O que é isso? 230 e aqui 30. Isso aqui significa, aqui ó, isso significa que eu tenho daqui para cá 230, dessa cor, e esse tamanhozinho aqui, essa altura tem 30. Basicamente é isso que está dizendo lá aquela caixa. Veja que eu posso até ampliar para cá, né? Tá 230, eu vou botar até aqui um pouco maior. 230 eu vou botar 200 e... vamos botar aqui 250. Eu vou compilar para a gente visualizar lá. Olha, vai crescer um pouco mais. Deixa eu ver. Olha aí, cresceu um pouco mais. Né? E já ficou mais aqui próximo da borda. Inclusive dava para aumentar mais um pouco. Mas esse não é o interesse, né? A gente não precisa deixar esteticamente perfeito. É só para você entender a estrutura. Então aqui eu crio um campo colorido dessa forma. E agora a cor que eu vou dar para esse campo é chamada de cor background, que eu vou dar uma cor amarela. Veja que ela já começa amarela e depois vai ser modificado para a cor ou azul ou a cor aqui, ó, vermelha. Ela vai ser modificada lá na frente. Porém, inicialmente a gente cria com a cor amarela. Aí, ok, depois de eu criar esse meu objeto, eu vou ter que adicionar esse objeto ao painel. Então eu pego o painel criado aqui em cima e vou adicionar esse meu objeto de cor, né, de campo colorido. Olha só, adicionei. Então isso aqui já está feito agora a adição. Agora eu tenho que criar um texto também. Eu crio o texto da mesma ideia, aqui ó, sub window também, ó, 0, tenho aqui onde começa 5 e 5. O que é que significa esse 5 e 5? Deixa eu até mostrar para você. Esse 5 e 5 significa isso aqui, ó, o deslocamento daqui para cá tem 5, daqui para cá tem mais 5 pixels. Então tem esses espaços pequenos, né, para a gente ter a referenciação que estão dadas aqui. E aqui eu boto 00 porque eu não preciso ter tamanho nem comprimento para o texto, eu estou deixando de forma geral, ampla, para eu deixar apenas o texto, que esse texto vai ser referenciado a partir aqui, ó, desse meu comando. Ele vai entrar valor e aqui um double toString, um preço qualquer inicial que eu estou dando, só para a gente ter a referência. Eu estou mudando aqui porque eu estou colocando um número, né? Então é double, mudando o double to para string. Ok, e agora eu concateno com esse mais. E a cor está começando com a cor branca aqui, ó. E eu faço a adição agora dessa variável dentro do painel. Veja que eu adicionei essa cor dentro do painel. Aqui eu adiciono esse texto dentro do painel com essa função add. Olha só o painel aqui, ó. O painel é a referência onde eu vou adicionando os elementos dentro dele. Tudo bem, já adicionei 2 elementos e agora eu rodo o meu painel. Eu boto painel run, porque eu já fiz a adição desses 2 elementos, tanto da cor, o plano de fundo colorido, quanto do meu texto. E agora eu já estou pronto para usar o meu painel. A partir disso, aqui eu boto painel destroy, para caso o meu indicador saia do gráfico, eu tenho aqui a destruição. E também tem a modificação de time frame, que inclusive no curso eu mostro com detalhes, né? A gente quando muda time frame, a gente quando faz alguma modificação na tela, isso aqui é chamado de forma diferente. A gente tem isso aqui, a discussão mais detalhada dentro do curso, só para caso você tenha interesse em se aprofundar. Então voltando para cá agora dentro de OnTick, a gente vai modificar os preços. A gente vai ficar, à medida que um novo tick acontece, a gente vai pegar esse preço. A partir dessa função ela coleta o preço, veja que é o preço de last, né, o último preço, e vai atualizar a variável text aqui, ó. Ela foi instanciada nessa parte, mas eu atualizo ela aqui. Eu atualizo a partir dessa variável preço que entra aqui, ó. Estou fazendo double toString, né, modificando que isso aqui vem do tipo double, é obrigatório retornar um double a partir dessa nossa função symbol info double, e eu já coloco o preço aqui dentro, fazendo o arredondamento devido, né, fazendo aqui no caso a modificação do tamanho de dígitos que tem aquele preço. Tem ativos que têm dígitos diferentes, por exemplo, no mercado de Forex, mercado brasileiro tem dígitos diferentes, então a gente vai e faz aqui esse arredondamento e a variável já é atualizada com essa função. Eu aqui estou usando, olha, para saber o nível, né, eu estou botando 30.10, isso aqui está um número fechado, um número que eu defini para se o preço ficar acima desse nível, ou seja, o preço atual que está sendo coletado aqui, ficar acima desse nível de referência que eu estou utilizando, eu vou ter a cor de background sendo atualizada para azul. Olha só, a cor do campo colorido aqui, que é essa variável, ela vai estar sendo atualizada para azul. Olha só que interessante. Se ficar abaixo, né, se não ficar maior ou igual, vai ficar menor. Isso aqui pela complementação, né, dessa lógica. Então ele vai ficar com a cor agora aqui vermelha. Bem legal isso, né? Bem tranquilo. Isso aqui, inclusive, eu posso até comentar, não precisa estar aqui, run, porque eu já rodei o painel nessa parte.
Então, ok, o painel já está funcionando, eu vou precisar agora, para poder movimentar o painel, adicionar a função OnChartEvent. Essa função OnChartEvent, ela faz a captura do meu cursor do mouse na tela. Então, para eu capturar o cursor do mouse na tela, né, a movimentação do gráfico na tela, isso aqui, para eu poder fazer esse arraste, eu tenho que colocar um OnChartEvent. Se eu não colocar um OnChartEvent, eu não posso fazer essa movimentação. Então, é isso que dá essa variável. Eu boto aqui, ó, painel, o painel que eu criei, né, aqui, ó, e boto essa função, né, coloco essa função ChartEvent e especifico cada um desses parâmetros dentro da minha função e ele vai automaticamente fazer toda a movimentação para mim, vai trabalhar para mim. Essa função desenha a linha horizontal é para apenas desenhar essa linha de referência que eu coloquei aqui, esse nível, ó, desenha a linha horizontal, que inclusive eu tenho um vídeo detalhado explicando como a gente entende essa função aqui. O vídeo está aí na descrição, caso você queira entender detalhes dessa função. Tudo bem, compilando isso, voltando para lá, né, a gente já tem o nosso painel aí, ó, se movimentando, funcionando de acordo com essa lógica bem básica que já dá uma introdução para você ir evoluindo na criação dos seus painéis. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula, que essa aula tenha ajudado você a ter uma visão para iniciar seus estudos na criação de painéis, e se você tiver interesse em se aprofundar, como eu já disse, tem um curso aí completo para criar vários painéis de vários níveis, com várias dicas importantes para você desenvolver aí a complementação dos seus indicadores e robôs a partir de painéis gráficos. Estou aguardando você dentro dos cursos e em outras oportunidades aqui no canal. Até mais!